Pronto, pessoal, tá gravando a aula, vamos começar? Vamos lá. A tela de tá aparecendo azul para vocês aí, a tela, ou tá normal? Tá aparecendo azul, mas com uns gráficos aí. Mas dá para ver, né? Dá. É porque, eu não sei porquê, tipo, quando eu boto para apresentar, a minha tela ficou azul, tipo, aparece tudo, só que com fundo azul, ao invés de ser o fundo branco. Mas não tem problema, não. Vamos lá. Pronto. A gente, na aula de hoje, né, a terceira aula da nossa atividade síncrona, a gente vai trabalhar funções do primeiro grau, né? Existem vários tipos de funções que a gente estudou na aula passada, né? Na introdução. Só que a gente vai focar apenas na do primeiro grau devido à limitação de tempo que esse tipo de ensino está nos proporcionando, né? Então, vamos lá. Funções do primeiro grau é as mais simples de se fazer. Em compensação, são as que vocês vão ver que tem mais utilidade no curso de vocês, né? Que vocês vão mais usar. Então, vamos lá. Vamos retomar o que a gente viu na aula passada, que foi a ideia de função, né? Então, lembra. E a gente definiu função, né? Como uma máquina, né? Que pega um valor e transforma em outro de acordo com a instrução que vai ser dada a ela, né? Então, por exemplo, a gente viu, ó, que se eu pegar aqui uma função, né? Que vai pegar um valor x e vai transformar ele em outro valor. Qual vai ser o valor que essa função vai transformar o x? Ela vai pegar o valor que eu colocar na entrada, vai dobrar ele e vai somar 5, né? Isso foi o que a gente viu da ideia de função, essa transformação, transformar um número em outro, de acordo com a instrução dada. Então, a gente viu aqui, ó, que, por exemplo, quando eu entro 0, o que é que a função vai fazer? Ela vai pegar o 0, né? Vai dobrar o 0, e depois que dobrar o 0, ela vai somar 5, né? Então, a função pega o 0 e transforma em quê? Faz a operação lá, né? Dobra e soma 5, resulta em 5, né? Então, entra 0, sai 5, né? A gente diz que 5 é a imagem de 0. Assim como a gente diz que 7 é a imagem de 1, porque a função pegou 1, fez lá os cálculos, dobrou e somou 5 e transformou 1 em 7. Então, 1 foi transformado em 7, então a gente diz que 7 é a imagem de 1. E assim, fica de maneira análoga para os outros aqui, para os outros exemplos, né? Para o 2, para o 5 e para o 20. A função faz o que com 2? Ela pega o 2, dobra e soma 5. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. A função pega o 5 e faz o quê? Pega o 5 e dobra, 2 vezes 5, 10. E depois soma 5, 15. E pega o 20 e, a maneira análoga, né? Dobra e soma 5, que vai dar 45. Então, a instrução que foi dada é essa aqui, né? Dobrou e somou 5, beleza? Então, vê, multiplicou por um número, nesse caso 2, e depois somou com outro número, que foi o 5. Esse tipo de transformação aqui, né, que tiver essa característica, vai ser as funções que a gente vai estudar, beleza? Então, vê, seria a função do primeiro grau aí, né? Vê só. O que é que, de novo, né? O que é que essa minha função fez? Pegou o valor x, né? E transformou em 2x mais 5, ou seja, dobrou e somou 5. Escrevendo em outra anotação, né? O que é que a função faz o quê? A função faz o quê com o valor x? Dobra e soma 5, né? Repetitivo para fixar. A função f, qual é a função dela? É pegar o x e transformar em outro valor. Que valor? O dobro de x mais 5. Aí, como eu falei, percebe que essa função tem uma característica, ó. Sim, antes, né? Percebe o seguinte, ó, que esse f de x que a gente escreve, né? Ele pode ser escrito como x. Então, ao invés de eu escrever a função no valor x, eu posso dizer que esse é o valor y. Beleza? Às vezes você encontra isso no livro. Ao invés de estar f de x, está y. Mas esse y é o próprio f de x. Então, aqui, ó, eu tenho a função y igual a 2x mais 5. Então, veja. Eu tenho aqui, ó. Essa y igual a 2x mais 5 é como se fosse uma função do tipo ax mais b. Certo? Ax mais b, ó. Onde o a seria o 2, não é? E o b seria 5. Certo? Então, esse a aqui pode ser qualquer valor, esse b aqui pode ser qualquer valor. Nesse caso, o a é 2 e o b é 5. Toda função que tiver essa característica, né? Ela for do tipo ax mais b, ou seja, um número multiplicado por x e somado por outro número, ela vai ser chamada de função do primeiro grau, certo? Ou função afim, tranquilo? Essa aqui que a gente chama de função do primeiro grau. Toda vez que ela tiver essa característica, ela for do tipo ax mais b, ou seja, um número multiplicando x somado com outro.
Se tiver essa característica, ela é do primeiro grau. A gente vai se aprofundar nela. Então, aqui, ó, a função do primeiro grau, ou afim, né? Nessa função, eu vou ter que o A e o B são números reais, com A diferente de zero. Então, esse A aqui e esse B, eles podem ser qualquer número, qualquer um que você pensar. Podem ser qualquer valores. Mas o A não pode ser zero, certo? Todos os outros valores A pode assumir. Pode ser 1, menos 1, 3,4, qualquer valor. E o B pode ser qualquer valor. Mas o A não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero, certo? Aí, quando eu tiver essa expressão, o Y e o X, a gente vai chamar de variáveis, certo? Porque uma vai depender da outra. A gente vai encontrar o valor de Y dependendo do valor de X. E A e B são números constantes. São os números que vão aparecer lá na nossa fórmula, né? Lembra que no nosso primeiro exemplo, né? A gente viu aqui que o A é 2 e o B é 5. São números constantes. Eles não vão mudar, certo? À medida que ainda fazemos os cálculos, eles permanecem lá, o 12 e o 5. Então, ó, de novo, né? Quando eu tiver essa característica aqui, né? Uma função do tipo y igual a x mais b, y e x sendo variáveis, a e b sendo constantes, eu vou dizer que eu tenho uma função do primeiro grau, certo? Beleza. Aqui é bem a parte mais teóricazinha, mas agora vai ficar mais tranquilo. Então, exemplos de função do primeiro grau, veio. Eu tenho aqui, ó, a função y igual a 3x mais 4. Percebe que ela é do primeiro grau porque ela tem essa característica, ó, ela é do tipo ax mais b, ó. Nesse meu caso, quem é o A? O A é 3 e o B é 4. Ela é sim do primeiro grau, porque ela é do tipo ax mais b. Essa outra função aqui, ó, também é do primeiro grau, porque também é do tipo ax mais b. Lembra que A e B podem ser qualquer número, com exceção do A, que não pode ser zero. O A aqui, ó, quem é que está lá do x? Menos 2, então teu A é menos 2. Quem é que está sozinho? É o B, né? Que a gente vai chamar de termo independente, aqui é o 10. Nessa função aqui, ó, também é primeiro grau, x menos 5. Ó, quem é que está com x aqui acompanhando o x? Quando não tem nenhum número aqui, ó, do lado do x, é como se existisse um 1, né? Lembra? É como se eu tivesse um x, então o meu A aqui é 1. Já o B, né? O termo independente é menos 5. Outro exemplo aqui de função afim, nesse meu caso, ó, o A é 8, né? O termo que está acompanhando o x, e repara que não tem nenhum número independente, né? Então é porque meu B é 0, certo? Já que só tem 8x, não está somando nem subtraindo nada, é porque o B ele foi escolhido como 0. E ele pode ser 0, já que A e B são números reais quaisquer. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Vamos para o que realmente vai valer a pena aqui. Aqui, ó, vê. Lembra que a gente fez acho até que fez um exercício com esse, caiu até, não sei se foi naquele teste que eu coloquei, mas eu sei que eu fiz na aula anterior. Vê, uma academia, ela oferece, né, ela ofereceu uma vaga de emprego, certo? Para um professor de educação física. E a academia, ela se dispôs, né, para pagar para esse professor R$600 mensais, certo? Então, ela chegou assim, ela colocou a vaga de emprego e disse, ó, professor, eu te pago 600 mensais, certo? 600 fixo, todo mês eu vou botar 600, mas, né, acrescido de R$30 por aula dada durante o mês. Então, percebe que à medida, né, que o professor vai dando mais aulas durante o mês, o salário dele vai aumentando, né? Vai aumentando sempre, a cada aula sempre aumenta R$30. Deu outra aula, mais R$30. Opa, mais uma aula, R$30. Então, o que vai fazer o salário dele variar é esses R$30 aqui, né? Esses 30 não, é o número de aulas que ele vai dar. Porque à medida que o número de aulas que ele for dando, vai sendo acrescido os valores de R$30. O que é que não muda no salário dele? O que não muda é os 600, né? Que é a parte fixa, certo? Do salário dele. Então, o salário dele, lembra que a gente pode escrever esse salário como uma expressão matemática, né? Vamos encontrar uma expressão matemática que dá, né, o salário desse professor em função do número de aulas que ele leciona no mês. Então, encontrar uma expressão matemática que vai dizer qual é o salário dele, que eu vou chamar de Y, o salário do professor eu vou chamar de Y, em função do número de aulas que ele leciona no mês, que eu vou chamar de X. Oi? Os 600 é o auxílio. E 600 é o auxílio, né? Aí, ó. Quando... Matheus, cheio de brincadeira, por favor, assista a aula, por favor. Mais tranquilo, ó. Então, essa expressão que vai dar o salário dele em função do número de aulas é essa aqui, ó. Y igual a 30x mais 600. De novo, ó, quem é Y? Y é o salário do professor. Então, qual vai ser o salário do professor? Vai ser, ó,
R$30 por aula dada, né? X é o número de aulas, então R$30 multiplicado pelo número de aulas que ele vai dar, mais a parte fixa, que é de 600. Então, essa função aqui, eu tenho o Y, né? Que é o salário do mês. Então, vê que o Y muda, né? O Y varia. O salário dele no mês vai mudar, dependendo do número de aulas que ele der, certo? Então, o salário do mês é um valor aí variável. Ele vai mudando de acordo com o número de aulas que ele vai dar. Esse salário vai aumentando, né, ou diminuindo, dependendo da quantidade de aulas que ele der. 30 é o quê? O que é esse 30 que eu disse? É o valor pago por aula. E esse valor pago por aula, ele é fixo, ele não vai mudar na minha expressão. Porque eu sei que por aula que ele der a mais, ele vai ganhar R$30. Então, esses R$30 é um valor fixo, certo? X é o quê? Número de aulas lecionadas, certo? Número de aulas lecionadas. E esse número de aulas lecionadas é um valor variável ou um valor fixo? É um valor variável, beleza? Porque depende, né? Ele pode dar 10 aulas no mês, no outro mês ele pode dar 12, pode dar 15, isso muda. Então, o número de aulas lecionadas é um valor variável. Então, lembra que eu falei lá no slide anterior? Y e X são valores que vão mudar de acordo com a situação, né? De acordo com o contexto, beleza? E os 600 também é uma grandeza fixa, né? É o valor fixo do salário, né? Ou seja, aquela parte que está garantida, né? Mesmo se ele não der nenhuma aula, ele vai ganhar R$600 mensais. O que dificilmente vai acontecer, né? Ninguém vai pagar um professor para não dar nenhuma aula, né? Ele vai aparecer ela para ele dar e ele vai dando a aula dele. É como se ele tivesse sentado agora na pandemia e como as academias tinham fechado, né? Mas estava lá no contrato da academia que ele ia ganhar 600 mensais fixos, independente da quantidade de aulas que ele desse. Então, a academia fechou, ele não deu nenhuma aula, ele ganhou 600 lá. Só que aí o dono da academia não ia ter dinheiro para pagar, ia ter que demitir, né? Mas é que fica nesse valor aí. Então, de novo, né? Quando eu tenho o quê? Essa função aí. Eu tenho um problema e esse problema retratou essa função. Y igual a 30x mais 600. E vê que ela é uma função que tem que característica. Ela é do tipo AX mais B. Tá vendo? Duas grandezas variáveis aqui, o X sendo multiplicado pelo número, somado com a parte independente lá, que é o B. Então, ela tem característica ela é uma função do primeiro grau, y igual a 30x mais 600, porque ela é do tipo AX mais B, certo? Aí veio, peguei esse valor aí, ó, essa função, 30x mais 600. Agora vamos passar ele para uma tabela. Aqui, ó. Vamos completar essa tabela, certo? Y igual a 30x mais 600, ou seja, aqui nessa primeira coluna, X, eu lembro que é o número de aulas que ele vai dar, né? Então, se ele der zero aulas, se ele der uma, se ele der duas, se ele der 4, se ele der 5, qual vai ser o salário dele, né? Então, ó, se ele der 0 aulas, a gente viu que o salário dele é 600, né? E, de fato, se você der 0 aulas e substitui na expressão aqui, ó, 30x mais 600, para x igual a 0, o que é que você vai ter? 30 vezes 0, 30. Eita, 30. 30 vezes 0, 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, né? Então, 30 vezes 0, 0. 0 mais 600. E a gente viu que se ele der 0 aulas, ele vai ganhar R$600. Se ele der uma aula, se ele der uma aula, ele vai ganhar R$30 por essa aula. Mais os 600, que está fixo, vai ficar 630. Beleza? Então, eu posso fazer nos cálculos aqui, ó. Se ele der 2 aulas, então vai ficar 30 vezes 2, 60. R$60 das aulas, mais 600 da parte fixa, 660. Se ele der, por exemplo, 10 aulas, se ele der 10 aulas, ó, cada aula a 30, 30 vezes 10, 300, mais a parte fixa, mais 600, 900. E você vê que você, através da expressão matemática que você encontrou para descrever o salário dele, você agora é capaz de determinar qual vai ser o salário dele para qualquer quantidade de aulas que ele der. Então, se ele der 40 aulas, se ele der 40 aulas, ó, cada aula foi 30, 30 vezes 40, 1.200, 1.200 mais os 600 fixo, 1.800. Beleza? Aí veio. O que é que eu quero que você veja nessa função aqui? Que a gente vai tirar como característica muito importante para fazer os exercícios. Veio. Percebe o seguinte, ó. Aqui, ó. Ele tinha dado 0 aulas e agora ele deu 1 aula, não foi? Então,
o X aqui, né? Aumentou uma unidade. Quando o X aumentou uma unidade, o Y aqui aumentou quantas unidades? O Y aumentou 30, não foi isso? A partir do momento que ele deu uma aula, a gente viu que cada aula que ele der, né? Aumentou uma aula que ele dá a mais, ele ganha R$30 a mais. Então, deu uma aula a mais, aumentou 30. Certo? Então, aqui também, ó. Ele tinha dado uma, agora ele deu duas. Deu duas aulas, de 1 para 2. Aqui, ó, de 1 para 2. De 1 para 2, ele aumentou uma aula. Então, mais uma aula. Então, o salário dele vai aumentar o quê? Mais 30. De 630 para 660. Certo? Agora, vê. Do 2 para o 4, ele aumentou duas aulas. Certo? E o salário dele aumentou quanto? Mais R$60. Então, vê, ó. Do 0 para o 2, de 0 aulas para 2 aulas, o salário dele passou de 600 para 660. Então, aumentou R$60. De 2 aulas para 4 aulas, ele aumentou 2 aulas a mais. E o salário dele aumentou R$60 a mais. Então, essa é uma característica importante, né? Toda vez que tu aumentar uma aula, o teu salário vai aumentar 30. Como foi aqui do 0 para o 1, do 1 para o 2. Toda vez que tu aumentar 2 aulas, ele vai aumentar 60. Então, quando foi do 0 para o 2, aumentou R$60 o salário. Quando as aulas saíram de 2 aulas para 4 aulas, aumentou R$60 o salário. Então, toda vez que aumentar 2 aulas, aumenta R$60 o salário. Vê aqui agora. Ele dava 5 aulas e agora pulou para 10. Certo? Então, vê. De 5 para 10 aulas, eu aumentei 5 aulas. Quando eu aumentei 5 aulas, eu aumentei quanto o meu salário? 150. Porque cada aula que eu dou não é 30, se eu dou 5 a mais, eu ganho 150 a mais. Então, toda vez que eu aumentar 5 aulas, eu vou aumentar meu salário em 150. Foi o que aconteceu aqui, ó. Sem usar a expressão. De 10 para 20 agora. De 10 para 20, ele aumentou quantas aulas? 10 para 20, ele aumentou 10 aulas. Se ele aumentou 10 aulas, cada aula 30, 10 vezes 30 é 300. Então, quer dizer que ele vai aumentar o salário dele, ó. Era 10 aulas, era 900. Como ele deu 10 aulas a mais, vai aumentar 300. Então, vai para 1.200. E por último aqui, ó. Quando ele deu 20 aulas, ele tinha um salário de 1.200. Aí ele, agora ele passou a dar 40. Então, ele aumentou 20 aulas. Certo? Ele aumentou 20 aulas. Se ele aumentou 20 aulas, 20 vezes 30, 600. Então, quer dizer que o salário dele vai aumentar 600. Ó. Passou de 1.200 mais 600, 1.800. Então, a função afim, ela tem essa característica, né, que a gente chama de crescimento ou decrescimento proporcional. Ele tem um crescimento sempre linear, né? A gente fala de crescimento proporcional ou crescimento linear. Vai sempre estar aumentando na mesma proporção, né? Ou linearmente. Deixa eu voltar aqui. Pronto, ok, né? Então, esse é um exemplo que a gente vai fazer mais na frente, outro parecido. Aqui agora, ó. Então, a função, ela pode ser, do primeiro grau, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente, né? Como saber se uma função do primeiro grau é crescente ou como saber se uma função do primeiro grau é decrescente? A gente vai ver que é bem simples, identificar se é crescente ou crescente. Então, percebe aqui, ó, esse meu primeiro exemplo. A função y igual a 3x mais 10, certo? Ela é uma função afim, tranquilo? Porque ela é do tipo ax mais b, ó. Ax mais b, o meu a é 3, o meu b é 10. Ó, se o a é 3, né? Se o a é 3, o a é positivo, né? A é 3, a é maior que 0. Né? 3 é maior que 0, então a é positivo. Tranquilo? Então, vê o que acontece com essa função para alguns valores. Se o x for 0, quanto é que vai dar o y? Ó, 3 vezes 0, 0. 0 mais 10, 10. Quando o x for 1, 3 vezes 1, 3. 3 mais 10, 13. E percebe agora que o que a gente viu no exemplo anterior, no slide anterior. Eu aumentei uma unidade aqui, ó. Quando eu aumentei uma unidade, no x, o meu y aumentou quanto? O meu y aumentou 3. Que é justamente esse 3 aqui, ó. Se aqui fosse 4, ia estar aumentando de 4 em 4. Se esse 3 aqui fosse 5, ia estar aumentando de 5 em 5. Toda vez que aumentasse uma unidade, aqui ia aumentar 5 unidades, se fosse 5, né? Mas como aqui é 3, né? O A é 3, então toda vez que aumentar uma unidade, eu vou aumentando de 3 em 3. Então, a partir de agora, eu não preciso nem usar
a fórmula, né, a expressão para calcular um por um. Só basta saber, ok, opa, de 0 para 1 aumentei 3, então, à medida que eu for aumentando 1, eu vou aumentando 3 em 3. Então, 13, então, opa, de 1 para 2, mais 3, 16. Opa, de 2 para 3, aumentei 1. Opa, então aqui eu vou aumentar 3, 16 para 19, 3. Então, percebe que, à medida aqui, ó, que o teu x está aumentando, x é 0, 1, 2, 3, o teu x está aumentando, o teu y está aumentando também. Certo? Então, se o teu x cresce, o teu y cresce também. Certo? Então, o x cresce, o y cresce, eu digo que a minha função é crescente. À medida que eu vou aumentando os valores de x, os valores de y também, os valores de y também vão aumentando. Então, essa função é chamada de função crescente. Então, para identificar se a função é crescente ou não, basta olhar para o sinal do A. Certo? O A é positivo, o A não é 3? 3 é positivo, maior que 0, então a função vai ser crescente. Porque vai estar aumentando de 3 em 3. Certo? Diferentemente daqui, ó. Aqui a minha função é y igual a menos 2x mais 15. Também é uma função afim, certo? Porque também é do tipo ax mais b, com a sendo menos 2 e b sendo 15. Percebe agora que o a é menos 2 é negativo. Ou seja, menos 2 é menor que 0. Então, teu a é negativo, né? Teu a é negativo. Então, percebe aqui agora, ó. Quando o x é 0, o y é 15. Não é isso? Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 15, 15. E aqui, ó, que foi que eu acabei de ver, né? O a, ele vai fazer a variação, né? Do teu y. Então, se o teu a é menos 2, isso significa que, à medida que o teu x aumenta uma unidade, o teu y vai fazer o que agora? O a diz que é menos 2, então o teu y vai diminuindo de 2 em 2. Certo? De fato, aqui, ó, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 15, 13. Então, quando o x for 1, o y vai ser 13. E como era esperado, né? Quando eu aumentei uma unidade, o meu y diminuiu 2. E é esse A aqui que justamente vai fazer ele diminuir de 2 em 2. Então, ó, 0 para 1, caiu de 15 para 13. Quando o x é 2, opa, aumentei uma unidade, o meu y vai diminuir 2. Ó, de 2 para 3, aumentei uma unidade, então vai diminuir 2. Então, percebe que agora está diferente do primeiro caso. À medida que o meu x cresce, à medida que eu aumento os valores de x, os meus valores de y vão diminuindo. Porque nesse caso, como meu a é menos 2, eu estou diminuindo de 2 em 2. À medida que eu aumento um x, eu diminuo 2 no y. Então, o x cresce, o y decresce. Então, quando o x cresce e o y decresce, eu digo que a minha função ela é decrescente. E a função vai ser decrescente porque o a ele é negativo. O a é menos 2, está diminuindo de 2 em 2. Certo? Então, para saber se a função é crescente, basta olhar para o a. Nesse caso aqui, quem é o meu a? A é 3. Opa, positivo. Função crescente. No segundo caso, o meu a é o quê? Menos 2. Negativo. Opa, negativo, função decrescente. Então, olhou para a função, viu que o a é positivo, vai saber que a função cresce. Olhou para a função, viu que o a é negativo, vai saber que a função decresce. Então, para saber se uma função é crescente ou decrescente, novamente, basta olhar para o sinal do a. Beleza? Então, aqui é o gráfico, né? Acabei de ver. Só um esboço. Então, se a função for do tipo ax mais b, o que a gente acabou de ver, que se o a for positivo, né, a minha função ela é crescente, né? Ou seja, a minha reta vai subindo, né? Vai crescendo os valores. Se o meu a aqui, ó, ele é negativo, certo? A minha função ela é decrescente, ou seja, a função vai descendo. O gráfico de uma função do primeiro grau sempre é uma reta, certo? A gente vai ver mais na frente. Sempre é uma reta. Então, A positivo, reta crescente. A negativo, reta decrescente. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Então, ó, outro exemplo aqui. Vê. Aqui não era para estar a função crescente ou decrescente, não, mas tem problema não. É um exemplo de um problema. Vê. Eu tenho uma função polinomial f. Função, esquece não, função polinomial. Ou seja, uma função f do primeiro grau. Ela é tal que... O que é que essa função faz? Essa função pega o 3 e transforma em 10. Tá vendo? A função é uma função f
que pega o 3, ou seja, x igual a 3, e transforma esse valor em 10. E essa função, ela pega o 4 e transforma o 4 em 12, tá vendo? A função pega o 13 e transforma em 10, pega o 4 e transforma em 12. Então, sem saber qual é a função, eu sei que a função pega o 13 e transforma em 10, pega o 4 e transforma em 12. Se ela pegar o 10, essa função vai fazer o 10 virar o quê? Ela vai transformar o 10 em quê? Então, ó, o que a gente acabou de ver? Né? Que a função pegou o 3, e o que foi que essa função fez com o 3? Transformou em 10. O que essa função fez com o 4? Pegou o 4 e transformou em 12. Então, percebe agora o seguinte, ó. Do 3 para o 4, você fez o quê? Você aumentou uma unidade. Certo? Você aumentou uma unidade no x. Quando você aumentou uma unidade no x, o teu y aqui, ele aumentou quantas unidades? Aumentou 2, né? Já que saiu de 10 para 12. Então, percebe que o que essa função do primeiro grau faz? Toda vez que o x aumentar uma unidade, o teu y vai aumentar 2. Então, isso já é suficiente para eu conseguir descobrir outros valores. Ó. Porque, por exemplo, agora, se eu quiser continuar... Agora, a mesma função, né? Agora eu vou fazer a tabela maior. Ó, eu sei que ela pega o 3 e transforma em 10. Sei que ela pega o 4 e transforma em 12. Então, eu sei que aumentando uma unidade no x, o meu y vai aumentar 2. Se aumentando, ou analogamente, né? Diminuindo uma unidade no x, ó, do 4 para o 3, o y vai mudar de 12 para 10, vai diminuir duas unidades. Então, a função faz isso. Aumenta a unidade no x, aumenta 2 no y. Sem precisar saber qual a função. Mas sabendo que ela é do primeiro grau, ela tem essa característica. Então, sabendo que se eu aumentar o x, o meu y vai aumentando de 2 em 2, e se eu diminuir o x, o meu y vai diminuindo de 2 em 2, eu sou capaz agora de concluir aqui, ó. Né? Ó, percebe que ela vai aumentando de 2 em 2. Então, 4 é 12, então 5 vai ser 14, 6 vai ser 16, 7 vai ser, e assim vai. Então, eu posso concluir isso aqui, né? Eu queria saber qual era o valor de f de 10, né? A função vai pegar o 10, aqui botei letra minúscula, aqui maiúscula, era para ser só uma letra só, né? Se é tudo minúsculo, eu boto minúsculo sempre, para não ficar diferente. Mas isso é besteira. Pronto. Então, eu queria saber o que a função ia fazer com 10. Então, ela vai pegar o 10, então, completando a tabela, vai transformar esse 10 em quê? Em 24. E eu não preciso nem saber qual é a função. Mas eu só posso fazer esse procedimento porque a função ela é do primeiro grau. E a função do primeiro grau tem essa característica, né? Ela permite eu fazer isso. Tranquilo? Isso só vai ser feito, nesse caso, porque é a função do primeiro grau. Completar uma tabela dessa sem saber qual é o valor da função. Continuando aqui, né? Eu posso agora saber quem é o f de 15. Quem é o f de 15? Certo? Ou seja, a função vai pegar o 15 e vai transformar em quê? Então, vê. O que eu posso fazer? Ó, eu posso fazer o seguinte, para saber qual é o valor de f de 15. O x, quando o x foi de 5 para 10, tá vendo? O x foi de 5 para 10. Ele aumentou quanto? O x aumentou 5. Quando o x aumentou 5, o teu y aumentou quanto? O teu y foi de 14, ele passou a ser 24. Então, o teu y aumentou 10. E, de fato, né? Se uma unidade no x eu aumento de 2 em 2, se eu aumentar 5, eu vou aumentar de 10 em 10. Então, é o seguinte, ó, de 5 para 10, eu aumentei 5 unidades no x. E o meu y aumentou 10. Então, ó, eu não preciso nem completar o resto da tabela. De 10 para 15. De 10 para 15, ó, também vai aumentar 5, né? E eu sei que nesse caso, toda vez que eu aumentar 5 unidades no x, eu vou aumentar 10 unidades no y. Então, o 24 passa a ser 34, né? Porque é do 5 para o 10 eu aumentei 5, o meu y aumentou 10. Então, do 10 para o 15 eu também aumentei 5, então o meu y também vai aumentar 10. Então, percebe que eu também consegui dizer quem era o f de 15 sem saber qual era a função, beleza? Porque, novamente, a função do primeiro grau tem essa característica, certo? Vamos lá. Aqui... Pronto, aí aqui tem um exemplo, né? Um problema. Vamos ver esse problema aqui. O preço de uma máquina é 10 mil. Deixa eu abrir um aplicativo aqui para copiar ele lá e fazer. Essa parte não era para ver, porque é minha tela. Privado, né?
Abrir o aplicativo para a gente fazer esse exercício. Vou copiar lá e fazer aqui na mesa digitalizadora. Então, veio. Mas vamos olhando o problema por enquanto. O preço de uma máquina nova é 10 mil reais, certo? 10 mil reais o preço de uma máquina. Após 3 anos de uso, seu valor de mercado é 7.300. Então, tu comprou a maquinazinha nova, essa maquinazinha nova, ela custou 10 mil. Certo? Ela custou 10 mil. Só que aí, depois, é que nem carro, né? Tu compra por um valor, quando ele saiu da loja, tipo, já não é o mesmo valor, já cai de preço, né? Nesse caso aqui, a tua máquina, ela foi comprada por 10 mil, e você, quando saiu da loja, ela vai ser desvalorizada. A desvalorização aqui foi a seguinte, né? Tu comprou por 10 mil. Após 3 anos de uso, o valor de mercado dela agora é de 7.300. Então, tu comprou por 10 mil, certo? Tu comprou por 10 mil, e agora, se tu quiser vender ela, né? O valor de mercado dela é de 7.300. Óbvio que, tipo, numa situação real, 7.300 é um parâmetro, né? Você pode vender por mais ou por menos. Aí depende do estado de conservação, enfim, de quem vai comprar. Enfim. Admitindo-se que ela tenha sido projetada para durar 11 anos, né? Essa máquina foi projetada para durar 11 anos. E ela sofre depreciação linear. Certo? Ela sofre depreciação linear. Então, o que significa depreciação linear? Até comentei, né? Linear, certo? Quando eu você vê a palavra linear, se trata, não é? Depreciação linear, se trata de uma função do primeiro grau. Como ele fala, depreciação, depreciar é desvalorizar, é diminuir, certo? Então, eu tô trabalhando com um valor, uma função decrescente, né? Porque, vê, os valores dessa máquina, eles vão diminuindo, já que está sofrendo a depreciação. Eles vão diminuindo, só que eles vão diminuindo linearmente, certo? Ou seja, seguindo uma função do primeiro grau, ou seja, proporcionalmente. Ou seja, por exemplo, se um ano ela desvaloriza 500 reais, quer dizer que todo ano ela vai desvalorizar 500. Ela não pode desvalorizar 500 em um ano e no ano seguinte desvalorizar 1.000. Não. Se a depreciação é linear, significa que todo ano ela vai sempre depreciar, né, diminuir a mesma quantidade. Beleza? Então, ó, com o tempo, encontre, né, a função que relaciona o preço da máquina após 3 anos de funcionamento. Então, vai lá. Eu quero que você faça uma função matemática que vai dizer o preço da máquina depois de tanto tempo de funcionamento. Então, qual vai ser o preço da máquina daqui a 10 anos? Qual vai ser o preço da máquina daqui a 5 anos? Qual vai ser o preço da máquina daqui a 1 ano? Então, eu quero que você encontre uma função matemática que descreva isso daí. Lembrando que eu tenho um valor máximo para usar, né? Eu só posso calcular o preço da máquina daqui a 11 anos, porque foi dito que a máquina ela é para durar só 11 anos. Então, eu não posso saber qual é o valor da máquina daqui a 12 anos. Certo? Porque a máquina só vai durar 11. Tranquilo? Então, vai lá. Ó. Qual é a função que relaciona esse preço? Então, ele diz que essa função é a função P de T, né? P de preço, né? Então, o preço, ele depende de quê? Depende de T. E o que é esse T? T é o quê? É o número de anos de funcionamento. Beleza? Então, eu sei o seguinte, ó. Eu sei o seguinte, que qual é o valor da máquina nova, né? Ou seja, para T igual a 0. Quando eu compro a máquina está custando quanto? Ela está custando 10 mil, né? Então, eu sei que ela inicialmente custa 10 mil. Só que esses 10 mil, ele vai o quê? Aumentar ou diminuir com o passar do tempo? Com o passar do tempo, esses 10 mil vão diminuir. Então, esses 10 mil vai diminuindo, né? Vai diminuindo, diminuindo o sinal de menos. Agora, ele vai diminuindo de quanto em quanto? Ou seja, depois de 1 ano, ele diminui quanto? Então, o que é que eu posso fazer? Ó? Eu sei o seguinte, ó, que em 3 anos, em 3 anos, a máquina desvalorizou, se depreciou, né? Diminuiu quanto? Qual foi a desvalorização da máquina? A máquina passou de 10 mil, né? Para quanto? 7.300. Então,
De 10 mil, ela caiu para 7.300. Então, qual foi a desvalorização dessa máquina? É você fazer, né? 10 mil, deu quanto? Alguém disse aí? 2.700. Perfeito, 2.700, né? Quando você faz 10 mil menos 7.300, isso indica que a máquina, ela diminuiu 2.700. Então, quer dizer que em 3 anos, ela desvalorizou 2.700. Como a depreciação é linear, isso significa que todo ano ela desvalorizou o mesmo valor. Então, se em 3 anos ela desvalorizou 2.700, em um ano ela desvalorizou quanto? Então, porque, por exemplo, não pode ter sido isso assim, ó. Com um ano, desvalorizou 1.000. Aí, no segundo ano, desvalorizou 1.200. No terceiro ano, desvalorizou 500. Ó, em 3 anos, desvalorizou, quando eu somar tudo aqui, 2.700. Mas não foi uma depreciação linear. Não diminuiu sempre a mesma quantidade. Então, para saber a depreciação linear, o que é que eu faço? Se em 3 anos foi 2.700, em um ano foi quantos? Só fazer, ó. De 3 para 1, né? Eu fiz o que aqui? De 3 para 1. Eu dividi por 3, né? Então, 2.700, eu vou ter que dividir por 3 também, que vai dar 900. De fato, né? 900 mais 900 mais 900 dá 2.700. Então, desvalorizar 900 todo ano vai resultar em desvalorizar 2.700 em 3 anos, certo? Então, se em 3 anos desvalorizou 2.700, significa que todo ano ele desvaloriza 900. Então, a minha expressão vai ficar assim, ó. Era 10 mil o valor inicial, menos 900 reais por ano, que o ano é T. Certo? Então, se o T for 1, desvalorizou 900. Então, menos 10 mil menos 900. Se o T for 2, desvalorizou 900 vezes 2, né? 1.800. Então, 10 mil menos 1.800. Se o T for 3, que foi o que a gente viu, né? 900 3 vezes, 2.700. Então, 10 mil menos 2.700 dá 7.300, certo? Então, essa é a expressão aqui, ó. Você é capaz de calcular o valor da máquina para qualquer instante de tempo. Agora, lembra que esse teu T aqui, né, ele fala, né, que esse teu T, ele tem que ser no máximo, né, ou seja, menor ou igual, né, menor que 11, né, só uma observação. Já que a máquina foi projetada para durar 11 anos, né, tu não pode calcular o valor da máquina para T igual a 12. É para, no máximo, 11, né, para T entre 0, né, para ter entre 0, opa, cadê aqui meu mouse? Perdi ele aqui. Para ter entre 0 e 11. Tranquilo? E agora eu quero saber, ó, achei a função, né? É 10 mil menos 900 por ano. Qual é o seu valor após 6 anos? Como eu tenho a expressão que calcula o valor da máquina após... Porque meu celular descarregou, aí eu coloquei no carregador agora. Certo. Aí aqui, ó, eu vou querer calcular agora o P, né, o preço da máquina após quanto tempo? Após 6 anos. Então, eu quero calcular P de 6. Certo? Então, qual vai ser o preço daqui a 6 anos? É 10 mil, né? Inicialmente a máquina é 10 mil, só que ela desvalorizou 900 reais por ano. Então, ela desvalorizou 900 reais quantas vezes? Desvalorizou 900 reais 6 vezes. Certo? Então, qual vai ser o preço da máquina após 6 anos de uso? Vai ser 10 mil menos, né? Menos. Quanto é 900 vezes 6, né? 906 vezes. 5.400. Perfeito. 900 vezes 6, quando você fizer o cálculo aí, vai dar 5.400. Então, era 10 mil, em 6 anos vai desvalorizar 5.400. E quanto dá 10 mil menos 5.400? Dá quanto? 4.600. 4.600. Então, quer dizer que após 6 anos de uso, a tua máquina que tu comprou por 10 mil, tu vai vender ela, né, teoricamente, por
por 4.600, certo? Outra forma de fazer, ó, como é que você poderia ter feito também? Você vai apagar essa conta aqui e voltar para cá, ó. Lembra que o seguinte, ó, eu vou botar aqui T e P, né, com os valores que eu tinha. T é o número de anos, né? T é o número de anos e P é o preço. Lembro que para T igual a 0, né? Ou seja, quando eu comprei a máquina, o preço da máquina era de 10 mil. Depois de 3 anos, né? Depois de 3 anos, eu vi que depois de 3 anos, o preço da máquina era de 7.300. Beleza? Então, ó, significa o quê? Que à medida que tu aumentou 3 anos, né? Tu aumentou 3 anos, o teu preço fez o quê? O teu preço desvalorizou 2.700. Só que o que ele pediu foi o valor após 6 anos. Então, eu vejo que, ó, de 0 para 3, eu aumentei 3. De 3 para 6 anos, eu também aumentei 3. Então, como eu vi que se eu aumento 3 anos, eu diminuo 2.700, como aqui, ó, de 3 para 6, eu aumentei 3 anos, significa que aqui eu vou diminuir 2.700 também. Certo? E quando eu fizer 7.300 menos 2.700, eu vou achar também o mesmo valor lá, que é de 4.600. Beleza? Então, você, sabendo a ideia, da característica principal dessa função afim, né? Eu sei que é a função afim porque ele fala depreciação linear. Toda vez que você vê essa palavra linear, crescimento linear, quer dizer que está crescendo linearmente, ou seja, está crescendo que nem uma função afim. Linear vem de reta, e a gente viu que o gráfico da função afim é uma reta. Então, depreciação linear vai diminuir linearmente, né? Segundo a função afim. Crescimento linear vai crescer linearmente, você vai crescer segundo a função afim, seguindo uma determinada proporção. Beleza? Vamos lá. Estou aonde aqui no 17. 18 aqui, ó. Outro problema. 18. Deixa eu aqui apagar para fazer outro. Esse aqui tá enorme. Deixa eu arrastar ele para o cantinho aqui. Vou botar ele aqui porque eu escrevo lá. Pronto. Aqui, ó. O problema agora é o seguinte, ó. Tu tem uma companhia de telefones celulares, né? Oferece a seus clientes 2 opções, certo? 2 opções. Ele tem a primeira opção, que é ele comprar um plano que cobra R$ 38,00 pela assinatura mensal, certo? E mais 60 centavos por minuto de conversação. Já a segunda opção do plano, a segunda opção da operadora é a seguinte, né? Não há taxa de assinatura, certo? Você só vai pagar pelo que você consome. Ou seja, você vai pagar por minuto de conversação R$ 1,10. Então, percebe que são planos diferentes, né? Nessa primeira opção, tem uma taxa fixa que você paga de R$ 38,00, mas, em compensação, o minuto da ligação é de 60 centavos. Isso é muito antigo, isso é uma questão dele ser bem antiga, assim, porque pagar os 60 centavos por um minuto de conversação, hoje em dia as operadoras botam um plano, né, para falar ilimitado, enfim, mas é o que vale o contexto. E na segunda, não havia taxa de assinatura, certo? Não havia taxa de assinatura, mas em compensação, ó, o minuto de conversação, ele é muito caro, né? Ele é mais caro, quase o dobro, é 1,10, certo? Então, percebe o seguinte, né? Que se, por exemplo, se você for usar pouco, né? Poucos minutos de ligação, o segundo plano vai ser mais vantajoso, né? Porque, por exemplo, se você usa 10 minutos aqui no segundo plano, 10 minutos, 10 vezes 1,10 dá 11, então você só pagaria R$11. Já em compensação, na primeira opção, fora por 60 centavos, né? 10 minutos a 60 centavos o minuto dá R$6. Só que fora esses R$6, tem a taxa fixa de
38. Então, a segunda opção seria bem mais vantajosa. Mas, em algum momento, a segunda opção vai ser melhor que a primeira. Porque percebe que a primeira só vai aumentar, está em R$38, mas vai aumentando esses 38 de 60 em 60 centavos. Certo? A cada minuto, mais 60 centavos, mais 60 centavos, mais 60 centavos. Já a segunda opção, embora não tenha taxa fixa, mas é 1,10 por minuto. Então, a cada minuto que passa é mais 1,10, mais 1,10, mais 1,10, mais 1,10. Então, percebe que ela vai crescendo mais rápido, né? Ela vai aumentando de 1,10, de 1,10, de 1,10, enquanto o outro aumenta de 60 centavos, 60 centavos, 60 centavos. Então, a segunda opção cresce mais rápido. Então, indica que, em algum momento, de 1,10, 1,10, 1,10, vai passar esse daqui, né? Que aumenta de 60 centavos. Então, ele até fala, né? Qual é a opção mais vantajosa para uma hora de conversação e a partir de quanto tempo deve escolher a primeira opção. Então, vai lá, vamos por parte. A primeira opção. Então, vamos tentar escrever uma função matemática, né, que represente essa primeira opção, certo? A primeira opção. A primeira opção eu posso fazer o seguinte, ó, assinatura mensal, então, o custo, né, eu vou chamar C de custo. Vou chamar assim. Vou fazer o seguinte, para ficar melhor. Y vai ser... Y não, peraí, para ficar melhor. Vamos chamar de custo mesmo. A função C, né, custo do plano, né? E aqui eu vou chamar de X o número de minutos. Porque percebe, né, que o que é que vai fazer o custo do plano variar? É o número de minutos que você vai utilizar. Aumentando o número de minutos, esse custo vai variando, né? Você coloca uma quantidade de minutos, é um valor de custo. Então, o custo depende, nesse caso, do número de minutos. Então, as minhas variáveis aí, eu vou chamar de C e de X. C de custo, X o número de minutos. Então, ó, qual vai ser o custo na primeira opção? Eu sei que o custo vai depender de X, o custo vai depender do número de minutos. Então, qual vai ser esse custo aí? Ó, eu sei que vai ser, ele vai pagar o quê? 60 centavos, não é isso? 60 centavos por minuto de ligação. Então, para 1 minuto, 60 centavos. Para 2 minutos, 1,20. É multiplicando, né? A quantidade de minutos multiplicado por 60 centavos. Só que fora esse valor, eu tenho a parte fixa, né? Que é os R$38. Então, eu tenho o custo e o número de minutos, que é a parte variável, 60 centavos é quanto ele vai aumentar a cada minuto, e 38 é aquela parte fixa, né? São valores que não vão mudar. Então, essa primeira expressão aqui, ela remete, né, ao custo da primeira opção. Para a segunda opção, eu tenho o quê? Vou chamar também de custo, né? Custo da segunda opção também depende do número de minutos. Só qual vai ser a expressão agora? Eu sei que eu vou pagar, por minuto de ligação, vou pagar 1,10. Então, 1,10 por minuto. Né? Então, 1,10 vezes X. Repara que aqui, ó, eu não vou ter que somar nem subtrair ninguém, porque não tem nenhum valor fixo nesse meu plano. É 1,10 por minuto e acabou. Certo? Beleza? Aí ele pede, né? Qual é a opção mais vantajosa para 1 hora de conversação? Então, para 1 hora. Agora vê, percebe o seguinte, esse meu X aqui, ó, ele é o número de minutos. Então, eu sempre, se eu quiser saber o preço, né, que eu vou pagar, o custo que eu vou pagar pelo plano, eu tenho que colocar o número em minutos, certo? Já que o custo está em função do tempo, só que o tempo é em minutos. Então, eu quero saber o custo para 1 hora. Só que eu sei que 1 hora, uma hora é 60 minutos. Então, eu quero saber qual é o custo para 60 minutos. Para x igual a 60. Então, qual vai ser esse custo? Vai ser 0,60, não é? Vezes quantos minutos?
60, né? 0,60, 60 centavos por minuto, como é 1 hora, 60 centavos, 60 vezes, mais 38. Certo? Já no de baixo, né? Na opção 2, qual vai ser o custo para 60 minutos? É 1,10 por minuto. Então, é 1,10 vezes 60. Beleza? 1,10 vezes 60. Aí, vamos fazer os cálculos. Nesse aqui de baixo, 1,10 vezes 60, eu vou adiantar aqui nossa vida, até porque não tem muito espaço para fazer o cálculo. Então, 1,10, certo? 1,10 multiplicado por 60. Dá 66, né? 66. Então, quer dizer que o meu segundo plano, 60 minutos, eu pago R$66, certo? Eu pago R$66. Já no primeiro plano, que eu vi, eu pago 0,60 vezes 60 mais 38. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, 0,60 vezes 60 vai dar 36. Confirmando, 0,60 multiplicado por 60 dá 36. 36 somado com 38 fixo dá 74, certo? Então, o meu primeiro plano aqui, ó, para 1 hora, eu pago R$74. Ou seja, o primeiro plano para 1 hora, você paga R$74. O segundo plano para 1 hora, você paga R$66. Então, qual é a opção mais vantajosa? Né? Para 1 hora, a opção mais vantajosa é o segundo plano. Certo? Então, nessas condições, sabendo que você vai usar 1 hora, 60 minutos, né, de ligação no mês, seria mais vantagem você pegar, não é, a opção 2, o plano 2. Isso era muito comum antigamente, né? Tinha essas opções mesmo que as companhias telefônicas davam. Aí, às vezes, a turma pegava os valores de plano assim aleatórios sem ver, né? Você tem que se basear na quantidade média que você vai usar de ligação, né? Para saber qual seria o plano mais vantajoso. Às vezes você estava num plano e era melhor estar em outro. Aí ele pergunta também aqui, né? A partir de quanto tempo deve-se escolher a primeira opção? Certo? A partir de quanto tempo deve-se escolher a primeira opção? Aí você pode ir fazendo também. Podia testar os valores. Eu testei para 60 minutos. Vi que a primeira era a mais vantagem. Mas você pode fazer de várias maneiras, né? Mas percebe o seguinte, que você pode igualar as duas funções, né? E ver qual vai ser a mais vantajosa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa parte aí. Vou colocar essa questão, essa segunda parte, para a gente ganhar tempo, na atividade que vocês vão fazer. Aí, na atividade que vocês vão fazer, vocês... Vai ter essa questão de novo, né? Lá na atividade, e vocês fazem essa segunda parte. Beleza? Para a gente ganhar tempo. Aí, vamos lá. Voltando para cá. Pronto. A última parte aqui, né? Eu tenho o seguinte, agora. Eu tenho que calcular zero ou raiz da função. O que significa a raiz da função do primeiro grau? Ou zero da função. O que significa o zero da função, né? Então, o zero da função significa o seguinte, ó. Eu lembro uma função do primeiro grau do tipo ax mais b. Certo? Do tipo ax mais b. O zero da função, certo? Vai ser o valor de x, certo? Esse valor aqui de x, que vai anular a função. Ou seja, qual é o valor de x que vai transformar a função em zero? Certo? Ou seja, tu vai pegar um valor aqui de x, um exemplo, f de 10, e esse f de 10 vai virar zero. Ou seja, a função vai pegar o 10 e vai transformar o 10 em zero. Então, eu vou dizer que o 10 é o meu zero da função, ou raiz da minha função, certo? É o número que a função vai pegar um número e vai transformar esse número em zero. Esse número que foi transformado em zero, ou seja, o valor de x que anula a função, eu chamo de zero da raiz. Zero ou raiz da função, beleza? Então, aqui, ó, como a minha função é do tipo ax mais b, eu quero saber o valor de x que vai transformar x mais b em zero. Né? Aí, desenvolvendo isso daqui, ó, ax mais b igual a zero, como se fosse uma equação do primeiro grau, né? Pode até fazer uma revisada. O b está positivo, passa para o outro lado negativo, né? Então, 0 menos b, menos b. E depois o a está multiplicando o x, passa ele dividindo. Então, fica menos b sobre a.
Ou seja, o zero da função é o valor de x, né? Que vai ser menos b sobre a. E percebe que menos b sobre a eu vou saber. Porque quando eu olho para a minha função do primeiro grau, eu sei quem é o b e vou saber quem é o a. Então, para calcular o zero da função, como é só uma fórmula, é só fazer menos b dividido por a. E eu vou ter a raiz dessa função. Então, por exemplo, aqui, ó, encontre a raiz da função f de x igual a 4x menos 12. Certo? Então, vê. Qual é o valor de x, certo? Que vai transformar 4x menos 12 em zero. Certo? Qual é o valor de x que vai transformar 4x menos 12 em zero? Aí eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso resolver aqui a conta, né? Quanto é 4x menos 12 igual a zero? É equação do primeiro grau, né? O menos 12, eu posso passar para o outro lado da igualdade positivo, né? Mais 12. Então, eu tenho 4x igual a 12. 4x, né? 4 vezes x. 4 vezes um número dá 12. 4 vezes que número dá 12? Né? 4 quantas vezes dá 12? 4 vezes 3. Então, x é 3. Repara que se tu pegar aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Então, ou seja, quando eu peguei x igual a 3, a função virou 0. Beleza? Outra maneira de fazer era usando a fórmula, ó, x igual a menos b sobre a. Ó, mas a função é qual, né? 4x menos 12? Quem é, aqui em 4x menos 12, quem é o b? O b é menos 12, então, ó, menos b, só quem é b? Menos 12, então, menos 12, dividido por a, quem é a? O a é 4. Então, menos 12, menos com menos dá mais, então, mais 12 dividido por 4 dá 3. É a mesma coisa, né? Posso fazer resolvendo a equação ou simplesmente usando a fórmula. Sempre a raiz da função vai ser menos b sobre a, sempre, beleza? Então, acabou aqui. Aí, para encerrar, deixa eu voltar aqui para esse exemplo aqui, ó, dessa função, y igual a 30x mais 600, e mostrar aqui como é que eu posso fazer o gráfico da função, por exemplo, usando o Excel, né? Então, aqui é o seguinte, eu vejo, deixa eu vou botar aqui assim mesmo, ver. Então, vê, você vem aqui, ó, vou fazer duas colunas, né? O número de aulas, que é aquele exemplo, né? O salário do professor, né, de educação física, vai ser de R$600 acrescidos de 30 por aula dada. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coluna aqui, chamei de número de aulas de X, e fazer outra coluna aqui, que vai ser o salário dele. E eu sei que o salário, qual é a fórmula do salário? Qual era a fórmula do salário? É eu pegar o salário e fazer o quê? 600 somado com o quê? Com R$30 por aula, né? 30x mais 600. Então, ó, eu escrevi aqui na fórmula do salário, deixa eu apagar aqui, eu escrevi aqui, ó, qual vai ser o salário? R$30, né? Multiplicado por quanto? Multiplicado pelo número de aulas que ele vai dar. Eita, que bagunça agora eu fiz aqui, peraí. Pronto. Né? 30 multiplicado pelo número de aulas que ele vai dar. Então, eu vou aqui dar um número de aulas, né? Aí eu botei aqui na coluna B2, porque o número de aulas que ele tá, né? Somado com 600. Certo? Aí eu sei, sim, para quem lembra de mexer no Excel, talvez ninguém lembre, mas enfim, a ideia é essa. Aí, à medida que eu for colocando aqui, ó, os valores, eu vou colocar de 5 em 5. Então, se ele der 5 aulas, se ele der 10, se ele der 15, se ele der 20, se ele der 25 aulas, quanto é que vai ser o salário dele? Aí eu podia fazer aquela conta várias vezes, né? Que eu fiz lá. Mas eu lembro que, como eu já fiz a conta aqui usando essa primeira linha, se eu botar aqui, tá vendo no finalzinho, e esticar, ele vai repetir a mesma conta, só trocando os valores. Onde era 0, vai usar 0, se como o x agora é 5, ele vai usar 5, como o x é 10, ele vai usar 10, mas o próprio computador vai fazer a conta, né? Pronto. Então, aí tá os valores lá que a gente descobriu, né? Então, ó, se ele der 0 aulas, ele vai ganhar 600. Se ele der 5 aulas, 750. Se ele der 10 aulas, 900. E percebe que até o que a gente viu lá, ó, aumentou 5 aulas, aumentou R$150. Aumentou 5 aulas de 5 para 10, aumentou R$150. Aumentou 5 aulas, aumentou 150. Aumentou 5 aulas,
aumentou 150, a característica da função do primeiro grau, né? E aí, pronto, e percebe que, de fato, né, o gráfico, né, que eu obtenho é o gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma reta, né? Beleza? Então, a função ela pode ser descrita através de uma tabela, né, através de valores, através de uma expressão matemática que represente ela, ou através do seu gráfico, certo? Então, a função do tipo ax mais b sempre vai ser uma reta. E sim, para ver como é que eu faço o gráfico aqui, né, se eu quisesse fazer o gráfico, né, dado um conjunto de valores, então você vem aqui, ó, seleciona os valores que você quer que vire um gráfico, aí bem simples aqui, eu venho no Excel, tem a parte de inserir, aí você vem inserir gráfico. Aí ele transforma, vira isso aqui, certo? Você faz, é bem de boa. Depois, a próxima aula, eu posso até trabalhar mais. Porque tem gente que usa computador e tal, aí na prática o pessoal não faz, né? Se deparar com uma situação dessa, ele não vai ficar fazendo esse cálculo, normalmente o pessoal não faz na mão, ele bota para o computador fazer. Mas tudo que o computador faz, né, ele precisa de instrução, né? Então você precisa ensinar para o computador a fazer, ou seja, você precisa fazer uma vez. Aí mostra para o computador como é que faz, o computador vai fazer agora quantas vezes ele quiser, para você não ter que estar fazendo. O computador serve para isso. Mas, de novo, né, o computador não faz nada que você não ensine. Então você tem que dar as informações para o computador fazer, né? Não necessariamente você, né? Mas alguém deu a informação para o computador e ensinou ele a fazer as contas, né? Então, tranquilo. Pronto. Não vou aprofundar muito mais do que isso, certo? Do primeiro grau, é por conta, repetindo, da nossa demanda, né? De assuntos. Tem aqui uma ficha de exercícios, certo? Que eu vou postar lá no grupo. Beleza? Uma lista de exercícios, tem alguns, né? 10 questõezinhas para vocês irem praticando. Qualquer dúvida de alguma questão pode falar comigo. Eu não vou colocar, certo? Vocês vão fazendo a ficha, vão fazendo. Só que como são 10 questões, eu não vou pedir para vocês entregar todas, certo? Então eu vou escolher dessas 10 questões algumas, 4 ou 5, e vou dizer, eu faço a questão 2, questão 4, um exemplo, né? Para vocês entregarem como vocês fizeram com a atividade anterior, certo? Então, eu estou pensando, né? Eu vou fazer isso. Mas vocês já podem ir fazendo, porque quando eu pedir as questões, acho que até sexta, eu não sei, até amanhã não sei, vou ver. Mas eu vou dar um prazozinho até maior, porque o pessoal está comprando computador, então tem um prazo maior, muita gente teve dificuldade de mandar, né? Eu vou verificar. Vou mandar uns exercícios para vocês ir fazendo, beleza? Esse está aqui para vocês ir fazendo e vou depois dizer qual que vocês devem entregar. Aí, fora esses, também vai ter um teste com esse assunto, da mesma maneira que foi com aquela primeira parte. Aí, quem tiver... Frequência. Oi? A lista de frequência. A presença, né? Eu toda vez esqueço. Deixa eu acabar a gravação aqui e vamos para a frequência.